Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, com você estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aqui na primeira grande parte, que é sobre a profissão da nossa fé. Dentro da profissão da fé, nós estamos na segunda sessão, que vai tratar aí dos símbolos da fé. Símbolos da fé, o nosso credo, por exemplo, é um símbolo da nossa fé. Estamos estudando esse credo no capítulo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Estamos no parágrafo número 7, que é sobre a queda do ser humano. Então, estudamos já sobre o ser humano, como que ele foi criado, etc., Adão e Eva, não é? E hoje vamos ver sobre a queda, como que ele perdeu o paraíso, como que ele perdeu os céus. E, juntamente com ele, Lúcifer também foi expulso do paraíso e com 1/3 dos anjos que aderiram à ideia de Lúcifer, porque eles também têm liberdade, foram criados livres também. Então, eles aderindo à ideia de Lúcifer, que é uma ideia de querer ser igual a Deus, então eles também foram expulsos e todos vieram aqui para o nosso planeta Terra. Onde aqui o príncipe deste mundo é Satanás, não é verdade? Ele é o príncipe deste mundo. Embora Jesus veio, através da sua morte dolorosíssima, ele demonstrou todo o seu amor e ele venceu Satanás, venceu o pecado original. Sim, nós vamos estudar tudo isso. Venceu a morte, mas ele ainda deixou Satanás tomando conta aqui até a volta definitiva dele. Onde ele vai de fato, né? Porque Satanás já está julgado, já está condenado, mas não está preso. Jesus não prendeu ele ainda. Jesus só vai prendê-lo quando Jesus voltar. A segunda vinda e definitiva. Quando vai julgar os vivos e os mortos, não é? Então aí sim, ele vai acorrentar Satanás e todos os discípulos satânicos lá no inferno. Muito bem. Mas enquanto isso, o demônio continua aqui instigando, continua aprontando as dele, continua fazendo as suas armadilhas, não é? Mas vamos ver aqui então no parágrafo número 7, número 385 do Catecismo, aí aquele número em negrito do lado da sua folha aí. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Olha que afirmação maravilhosa sobre Deus. Deus é infinitamente bom. Infinitamente quer dizer, não cabe mais bondade em Deus de tanto que ele é bom. O mal, por exemplo, Deus não tem acesso ao mal. Nem que ele queira praticar o mal, ele não consegue. Por quê? Porque não está na essência dele a maldade. Não está no coração de Deus a maldade. Deus não consegue fazer o mal porque não está na personalidade dele, no caráter dele. Como vou dizer, essa iniquidade, não é? Não está no coração de Deus. Ele não tem propensão para o mal. Ele não tem coisas que fazem ele aceitar o mal na vida dele. Então Deus é bom. Uma característica divina. Deus é bom e é infinitamente bom. O mal não atinge Deus. Nem que ele queira, ele não consegue. Por quê? Porque ele é somente bom. Ele somente ama. Então isso é uma característica fundamental, fundante. Não é de Deus. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como diz aqui, todas as suas obras são boas. Então, tudo que ele criou, que está aí no nosso planeta, principalmente, coisas que a gente consegue ver, não é? Porque Deus criou o universo todo, com todas as suas galáxias, estrelas e tudo mais. Mas para nós é difícil, né, ficarmos aí olhando estrelas, é muito difícil, estão muito longe. Os próprios planetas do nosso sistema solar estão muito longe de nós. Mas o que nós conseguimos ver é o que está em nosso derredor, aqui no nosso planeta. São as coisas criadas por Deus que são aí, que são
espelhos, né? As coisas criadas neste mundo é como se fosse um espelho da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da santidade de Deus. Então, as coisas criadas, elas nos mostram isso. E o ser humano, homem e mulher, também foram criados bons, e muito bons, por sinal. Mas ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem como ligados às limitações próprias das criaturas. E, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? Santo Agostinho diz: eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. E a sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser na sua conversão do Deus vivo. Então, Santo Agostinho perguntava: de onde vem o mal? Bem, daí o catecismo diz: e a própria busca sofrida de Santo Agostinho não encontrava saída, mas encontrou saída na conversão dele ao Deus vivo. Mas como é que é isso? Quer dizer que só depois da minha conversão que eu vou entender o que é o mal? Exatamente isto. É como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O mistério da iniquidade, que é o mistério do mal, só se explica à luz do mistério da piedade, que é o mistério do amor, da bondade, da misericórdia. Isso está em 1 Timóteo 3,16. A revelação do amor divino em Cristo, por exemplo, manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Como é que é isso? Como que eu entendo o mal? Como que eu sei a grandeza do mal, o tamanho do mal? Como que eu sei isso? Se eu souber da grandeza de Cristo. Se eu conhecer a grandeza de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a entrega de Cristo na cruz, onde ele sofreu antes de morrer, inclusive, né? Sofreu muito com a coroação de espinhos, depois ele sofreu também muito com a flagelação, com a subida até o Calvário, a via dolorosa, a via crucis, né? Quanto ele sofreu nessa via dolorosa também. E depois ele foi pregado na cruz, então outra dor intensa, imensa. E depois quando foi levantado, a cruz é enfiada num buraco cavado no chão, e ali também aquele tranco que ele recebeu, muitas dores, muitas dores. Pois então, nós só entendemos que o mal existe, nós só entendemos a grandeza do mal segundo a super abundância, a super grandeza do amor de Deus. Então o mal só é revelado se eu estiver, só se o bem for revelado para mim. Se o bem for revelado, então o mal também é. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós não fizermos a experiência do amor de Cristo, nós não faremos a experiência do mal. Eu digo a você uma coisa: se nós não fizermos a experiência do amor de Cristo, nós nunca iremos aceitar que existe o mal, sabe? Nós vamos mascarar o mal, nós vamos encobrir, que são as nossas próprias ações. Eu vou dar desculpas para as minhas ações malignas, vou começar a justificar as minhas ações malignas. Por quê? Porque eu não conheço o amor de Deus, não conheço o amor de Deus em Cristo. Não conheço esse amor supremo. Então, se eu não conheço, se eu não experimento o amor de Cristo, eu não aceito na minha vida que eu erro, que eu faço mal. Eu não aceito. Então, o mal só... A pessoa má, que é o Luiz Carlos, aqui no caso eu, né? Então, a pessoa má que é o Luiz Carlos, Luiz Carlos, só vou conhecer que eu sou mal se eu experimentar o amor de Cristo por mim na cruz. Se eu experimentar esse amor maravilhoso
esse amor que não mede esforços, esse amor que supera toda dor, todo constrangimento, toda humilhação. Se eu experimentar esse amor, bem, aí sim, pela graça de Deus, ainda pela graça de Deus, experimentando esse amor de Cristo, daí vai ser revelado para mim o quanto mal eu sou, o quanto pecador eu sou. Mas eu insisto e vou repetir várias vezes isso. Se não me for revelado o amor de Cristo, eu não conhecerei o mal. O mal para mim não existe. O mal para mim vai ser coisas que eu aceito, eu vou fazer porque não tem problema nenhum. E daí por diante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, querido irmão, querida irmã. Então vimos aqui que Santo Agostinho perguntava sobre o mal, vimos que o mistério da iniquidade, que é o mistério do mal, só me é revelado e só se explica. O mistério do mal só é explicado através do mistério do amor, da misericórdia, da piedade de Deus em Cristo. Ok? Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que, e só ele é o vencedor do mal. Então, nós vamos estudar aqui agora por alguns dias, sobre a queda. Então, eu convido você, antes de vir para esses estudos, você fazer uma oração, você rezar um terço, você se dirigir a Cristo, enfim, fazer o seu louvor. Por quê? Para que você, olhando para esse amor de Cristo, você entenda o que o catecismo está explicando sobre o mal. Porque se você não olhar para o amor de Cristo, o mal na sua vida não vai existir. Olha que coisa! Ele vai ser mascarado, não é? Então vamos lá, número 386. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Quer dizer, onde o pecado tomou grande posse, grande poder, grande autoridade, a graça é muito maior do que todo o espaço que o pecado tomou na sua mente, na minha mente, no seu coração, no meu coração. Então vamos ver a realidade do pecado. Começa assim. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e de oposição face a Deus. Embora continue a pesar sobre a vida do homem, sobre a história. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Bem, a realidade do pecado. Para tentarmos compreender o que é pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Bem, então vamos lá. Que ligação profunda é esta do homem com Deus? Que ligação é esta? Bem, Deus nos criou para o amor e para a santidade. Isso chama-se justiça original. Deus nos criou para o amor e para a santidade. Por quê? Porque Deus é amor e Deus é santo. E se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então que justiça nós teremos a nosso favor? Que justiça? Nós teremos a justiça de amarmos e de sermos santos. E isso o Senhor garante para nós. Ele garante que nós conheceremos o amor dele e que nós conheceremos a santidade dele, pois nós somos criados para isso. Isso chama-se justiça original. Ok? Até aí estamos entendidos, não é? Bem, o que mais diz aqui também? Diz que é preciso conhecer então a ligação profunda do homem com Deus, sim,
Pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado. Então, se você tiver essa relação profunda do amor de Deus com você, você entender perfeitamente que você foi criado para ser um homem santo, uma mulher santa, que você foi criado para o amor. O que é ser criado para o amor? O que é justiça original? Olha, isso é um atributo da justiça original. O que é a justiça original? Garante para nós que nós somos criados para o amor. O que ela garante? Ela garante que você foi criado para o amor, para ser amado e para amar. Então, isso é criado para o amor. Então, quando você vê essa frase, eu fui criado para o amor, então o que significa? Que eu fui criado para ser amado e para amar. Então, o meu amor, ele é correspondido. Assim nós somos criados. Muito bem. Isso chama-se justiça original. Então, eu tenho direito, olha, eu tenho direito de ser amado por você. Olha o que é justiça original. Eu tenho direito de ser amado por você e você tem direito de ser amado por mim. Ok? Então, o seu dever é me amar e o meu dever é amar você. Ok? Então, isso compete à justiça original. Tudo bem? Estamos entendidos aí? Bom, espero que sim. Vamos lá. Então, fora desse entendimento, o mal não é desmascarado. O mal só vai ser desmascarado se você compreender bem que você tem que amar e ser amado e que você tem que buscar a santidade. Vamos lá. Bem, no que consiste o mal? Como Santo Agostinho estava aqui perguntando, de onde vem o mal? No que consiste o mal? O que é o mal? Então a resposta está aqui. É a verdadeira recusa desse amor, é a verdadeira recusa da santidade e de oposição a Deus. Eu me oponho a Deus. Não quero mais ser amigo de Deus, como Deus era amigo de Adão e Eva. Era uma relação de amizade íntima. Deus vinha visitar todas as tardes Adão e Eva e conversar com eles. Se entreter com eles, diz a palavra. Deus vinha se entreter com eles. Que coisa, né? Então nós éramos objetos do amor de Deus. Assim como você se entretém aí com o seu celular, você se entretém com um livro, você se entretém com um filme, você se entretém com um joguinho aí, enfim. Alguma coisa, você se entretém. Você está dedicando o seu tempo àquilo. Então Deus também dedicava o tempo dele a nós. Ele vinha se entreter conosco. Então uma relação de amor, de amizade, de carinho, de afeição. Muito bem. Mas tudo isso, pela instalação do mal, que nós já vamos ver aqui, tudo isso foi perdido. Por quê? Porque o mal é uma oposição a Deus. O que é uma oposição? Eu não concordo. Então, por exemplo, dentro de um governo, tem lá os vereadores, os deputados, que são a favor do governo. E tem os opositores, que são do contra. Esses do contra nunca irão aceitar nada que o governo propõe. Por isso que chama-se oposição. A não ser que seja alguma coisa que interesse para todos, né? Enfim, eles aceitam, sim, uma emergência, uma coisa que vai ajudar o povo, né? Então, esperamos que aceitem. Mas a oposição é isso. E o que aconteceu? Lúcifer, ele se opôs a Deus. Ele se tornou contra Deus. E nisso de se tornar contra Deus, ele seduziu Adão e Eva. É isso que nós vamos estudar aqui. Bom, então, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade, de recusa e de oposição face a Deus, né? Fora dessa relação ali que nós estudamos, embora continue a pesar sobre a vida do homem, sobre a história.
A realidade do pecado, e mais particularmente do pecado das origens, pecado original, só se entende à luz da revelação divina. O que é revelação divina? Palavra de Deus. Deus começou a se revelar com a escolha de Abraão em Ur, na Caldeia, cidade de Ur. Ali ele chamou Abraão. Ali ele começou a conversar com Abraão. Então a revelação começa ali, com a escolha de Abraão. E a revelação desse Deus maravilhoso, ele vem se revelando então durante milhares de anos, até chegar no Apocalipse, que é quando João escreveu o Apocalipse e morreu. Foi o último apóstolo a morrer, foi São João. Então, quando o último apóstolo de Cristo morreu, encerrou-se a revelação. Deus não tem mais nada para revelar, mais nada. Nada. Tudo que ele tinha a fazer, ele fez aí. Então, o que está dizendo aqui? Que a realidade do pecado, querido irmão, querida irmã, mais particularmente o pecado das origens, que é o pecado original, nós só conseguiremos entender à luz da revelação divina. Então, se nós lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, aí sim o mal vai sendo estabelecido na nossa mente. Estabelecido. Ele vai criando forma, vai criando força, né? Vai se tornando uma realidade. Eu vou entendendo que o mal existe mesmo. E que eu sou mal, barbaridade, eu sou mal pra caramba. Eu sou uma pessoa muito má. Todos nós somos. Porque nós somos pecadores. Então nós somos maus. Nós fomos criados bons. Mas com o pecado original nós nos tornamos muito, mas muito maus mesmo. Para nós voltarmos a sermos bons, nós temos que lutar muito contra a nossa própria natureza, contra os nossos próprios desejos, contra os nossos sentimentos. Temos que lutar esmagando, destruindo tudo isso. Eu, no caso, tenho que destruir o Luiz Carlos velho, corrompido pelo pecado. O Luiz Carlos velho que gosta de pecar, que gosta de falar mal dos outros, de fofocar, gosta de odiar, de mentir, de humilhar, gosta de se aparecer. Esse Luiz Carlos velho tem que morrer. Porque esse Luiz Carlos velho está corrompido pelo pecado. E não, esse Luiz Carlos velho não foi criado por Deus, não. Esse Luiz Carlos velho foi corrompido pelo pecado original. O Luiz Carlos que foi criado por Deus foi criado muito bom. Então agora, pelo batismo, então Jesus me recria. Então ele vem recriar o Luiz Carlos. Um Luiz Carlos novo. Um Luiz Carlos novo que vai conhecer o amor de Cristo, vai se entreter com Cristo, conhecer o que é o verdadeiro amor e saber o que é o pecado, conhecer o pecado e ver quanta ignorância eu já fiz na minha vida. E que agora eu não quero mais ser ignorante, mas quero ser uma pessoa inteligente. Eu tenho que parar de pecar. Então, aí que está. Somente à luz da revelação divina. Sem o conhecimento que a palavra de Deus nos dá, de Deus, do próprio Deus, não se pode reconhecer com clareza o pecado. Sendo-se tentado a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, um erro, a consequência necessária de uma estrutura social inadequada e etc. Então eu vou aí criando desculpas, eu vou dando um jeitinho para ir tapando o meu erro, né, meu pecado. Eu vou dizendo que a culpa não está em mim, que a culpa está nos outros, né? Que foi uma fraqueza psicológica minha, que é uma consequência da estrutura social em que eu vivo, sabe? Olha, querido irmão, o catecismo afirma: somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então o pecado é um abuso. O pecado é uma loucura. É sim, uma loucura. É uma infâmia.
Porque o pecado, ele destrói a mim mesmo. Quer dizer, mas que homem ignorante que eu sou, se eu peco, porque se eu pecar, eu estou matando a mim mesmo, estou destruindo a mim mesmo. O pecado é algo que vai contra a inteligência. É uma ofensa à minha inteligência. É um insulto à minha inteligência. Está entendendo isso, querido irmão, querida irmã? Então o pecado que parece que é gostoso, que é maravilhoso, parece que é muito atraente, é sedutivo, é uma coisa que gostamos de fazer. No fundo, no fundo, no fundo, ele está nos destruindo, está nos levando à morte, está nos caracterizando com Satanás. Então eu começo a ficar parecido, idêntico a Satanás com o pecado, porque ele é o instigador do pecado. Então, se eu estou me opondo a Deus, que me criou segundo a imagem e semelhança dele para ser bom e para amar, eu não estou amando, não estou sendo bom. Então, estou me afeiçoando. Quer dizer, estou tomando para mim a imagem do demônio. Cada vez que eu peco, eu estou assumindo para mim a identidade do demônio. Assumindo a identidade do demônio, eu assumo a morte que Jesus já me livrou na cruz. Que eu já fui livrado dessa morte no meu batismo, mas eu tomo de volta a morte para mim, se eu permanecer no pecado. Eu tomo de volta e, consequentemente, todas as loucuras da morte, que é o inferno, não é? Então, assumo tudo isso para mim de volta. Por isso que é algo que é contra a nossa inteligência. É contra a nossa inteligência. Por isso que é uma insensatez, é uma loucura o pecado. Porque eu estou lutando contra mim, estou me mandando para o inferno. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Então isso é muito sério. Por isso que é uma afronta à nossa inteligência. Por isso que é uma coisa insana. É uma loucura eu pecar, porque eu estou me matando. Como é que pode uma coisa dessa? Mesma coisa que um viciado em droga, por exemplo. Está injetando droga nele que está matando ele. E ele faz isso por causa do efeito da droga que deixa ele aí num estado psicótico diferente. Ele vai curtir esse estado. Eu entendo isso, eu entendo. Que deve ser muito bom esse estado aí, deve ser gostoso esse estado psicótico. Deve ser, eu nunca usei droga na minha vida. Isso pelo menos eu nunca fiz. Fiz tantas coisas erradas, mas essa eu nunca fiz. Mas a pessoa usando a inteligência, usando o bom senso, não precisa nem Deus aparecer para a pessoa e falar: olha, meu filho, você tem que parar de usar droga. Deus não precisa aparecer, falar isso para um drogado. Ele precisa usar o bom senso, a inteligência e ver que o que ele está fazendo está matando a ele próprio. Entende? Mesma coisa se você fuma. O fumo está destruindo o seu pulmão e todo o seu ser. Destruindo. Eu fumei 15 anos na minha vida. O dia que eu fui interpelado por Deus através do meu filho, que tinha 5 anos de idade, meu filho mais velho, ele chupava o dedão. E fazia 5 anos então que ele tinha e chupava aquele dedo. Até estava fininho o dedo dele, tanto chupar o dedo. E aquilo me incomodava um pouco, sabe? Aí eu disse para ele assim: filho, quando é que você vai parar de chupar o dedo? Ele olhou bem para mim e falou: pai, quando o senhor parar de fumar. Então, quer dizer, eu entendi que Deus falou comigo, claro. Imagina que uma criança de 5 anos vai conseguir fazer chegar a esse entendimento, né? Imagina, isso não existe. Então eu falei: papai está parando agora, nesse instante. E olha que eu gostava de fumar. Eu trabalhava numa indústria de cigarros. Vendia cigarros, não é? Naquela época. Não conhecia Jesus, não conhecia nada. Não era convertido. Gostava das coisas do mundo. Mas, veja, que eu tomei essa decisão diante do meu filho, que foi uma humilhação para mim ali. Eu falei: então eu tenho que mostrar que eu sou um pai de verdade, não um pai aí, não é? Babaca, vamos dizer assim. E naquele momento eu parei de fumar. Nunca mais eu pus um cigarro na boca.
Eu era viciado. Fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Nunca mais eu punho cigarro na boca. Então, quer dizer, só não para quem não quer. Porque aquilo fazia... Nossa, eu passei mal durante vários dias. Nossa. A partir daquele momento que eu parei de fumar, nunca mais eu tomei café. Porque o café, eu gostava demais do café. E tomava café e vinha o gosto de fumar. Então eu parei de tomar café e parei de fumar. Nunca mais. Até hoje, nunca mais eu ponho café na boca também. Embora goste do cheiro, goste do café, mas nunca mais eu coloquei também na boca. Mas porque é uma decisão, querido irmão, querida irmã. É uma decisão que você toma na sua vida. Assim como a decisão do pecado. De eu não pecar mais, de eu buscar agora a santidade. Embora é gostoso pecar, eu gosto de pecar. É muito bom pecar, não é? Eu gosto, é bom para mim, é um prazer para mim. Mas é um prazer que me mata, que me destrói, que me corrompe. Como é que eu vou matar a mim mesmo, lutar a mim mesmo? Que homem idiota que eu sou, não é verdade? Então por isso eu tenho que usar a inteligência, o bom senso. E escolher a melhor parte, como Maria escolheu a melhor parte, né? Ficar diante de Jesus. Bem, querido irmão, querida irmã, estamos encerrando o nosso programa por hoje. Vamos continuar aí estudando sobre a queda. Temos muito que estudar ainda sobre a queda. É um estudo maravilhoso para nós entendermos aí também a nossa posição. Vamos pedir à Virgem Maria, aquela que não foi corrompida pelo pecado, que é pura e permanece pura, para que ela nos ajude nas nossas decisões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.